Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. Você já comeu um prato tailandês incrível em um restaurante e pensou: isso nunca vai ficar assim se eu tentar fazer em casa? E talvez você já até tenha tentado, seguiu uma receita, fez tudo certinho, mas não ficou igual. Se isso já aconteceu com você, eu preciso te dizer uma coisa logo de cara: calma. A culpa não é sua, o problema não é você. Muita gente chega até aqui porque ama comida tailandesa, ama aquele sabor, aquele cheiro, a experiência de um restaurante, mas quando tenta fazer em casa a coisa muda. Às vezes fica sem graça, outras vezes fica forte demais, parece que está faltando alguma coisa, né? Aí vem a frustração. Você olha para a receita e pensa, mas se eu seguir tudo certinho, por que não ficou bom como era? Com o tempo, muita gente começa a achar que talvez essa cozinha não seja para mim, talvez eu não leve jeito para isso, talvez seja melhor deixar para lá e comer fora mesmo. Se você já pensou assim, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E mais importante, isso não define o que você é capaz de fazer na sua cozinha. Deixa eu te contar uma coisa que pouca gente fala: o problema não é falta de talento, não é falta de dom e muito menos falta de ingrediente certo. O problema é a forma como a maioria das pessoas tenta aprender. A gente aprende por receita, mas a receita diz o que fazer, não explica o que fazer. E quando você não entende o porquê, você fica totalmente dependente daquela receita perfeita. Se muda o ingrediente, se muda a marca, se muda a quantidade, o prato desanda. Então não é que você errou, é que você estava tentando fazer do jeito errado. Essa é a principal razão pela qual tanta gente desiste da culinária tailandesa em casa. Não é porque é difícil, mas porque ninguém explicou a lógica por trás dos sabores. Na verdade, na culinária tailandesa, tudo gira em torno de uma única palavra: equilíbrio. Não é sobre seguir uma receita perfeita, é sobre entender como os sabores conversam entre si. Existem 4 sabores que precisam estar em equilíbrio: o doce, o salgado, o ácido e o picante. Quando um desses ingredientes sobra, o prato fica desequilibrado. Quando falta, o prato fica sem vida, sem gosto. E é aí que a maioria das pessoas se perde. Elas acham que o problema é ter colocado algo a mais ou ter esquecido algum ingrediente, quando, na verdade, o que faltou foi somente ajuste. Quando você entende o equilíbrio dos sabores, você para de cozinhar no escuro. Se um prato fica muito salgado, você sabe o que fazer. Se fica sem graça, você sabe como corrigir. Se fica forte demais, você sabe como ajustar. É nesse momento que a cozinha deixa de ser tentativa e passa a ser decisão. Aliás, deixa eu me apresentar rapidinho para você. Meu nome é Ronise Castro. Eu cozinho comida tailandesa há mais de 25 anos. Ao longo desse tempo, eu estudei, viajei, testei, errei e aprendi na prática, não em livro, não em curso teórico, mas na cozinha, todos os dias. Eu sou proprietária do restaurante Varanda Cozinha Tailandesa, em Londrina, e fui pioneira em levar essa culinária aqui para o norte do Paraná. Ao longo desses anos, uma coisa aconteceu muitas vezes. As pessoas comiam no meu restaurante, adoravam a comida e sempre me faziam a mesma pergunta: como eu faço isso em casa? Como eu reproduzo isso? Elas tentavam, seguiam receitas, compravam ingredientes, mas voltavam totalmente frustradas, dizendo que não ficava igual, que não funcionava, que achavam que não levava um jeito para a coisa. No começo, eu confesso que eu tinha até medo de ensinar, sabe? Medo das pessoas copiarem o que eu fazia, mas com o tempo eu percebi uma coisa muito clara: as pessoas já estavam tentando. E mesmo com a receita, mesmo com os ingredientes, elas continuavam sem conseguir. Foi aí que eu entendi que o problema não era a receita, era a falta de entendimento do equilíbrio dos sabores. E mais do que isso, eu entendi que, mesmo ensinando a lógica, ninguém copia experiência, ninguém copia 25 anos de prática minha, ninguém copia a minha vivência. No restaurante, as pessoas buscam a experiência. Em casa, elas só querem cozinhar melhor. Está tudo bem. Uma coisa não anula a outra. Foi nesse momento que o meu medo perdeu sentido e eu decidi compartilhar o que eu sabia. Não para entregar receitas, não, mas para ensinar o raciocínio por trás do sabor. Sem contar que ensinar é uma forma de estar mais perto de pessoas, mais perto de vocês, que amam a culinária tailandesa tanto quanto eu. Ensinar não diminui o que eu construí,
Amplia. Amplia o alcance, amplia o impacto, amplia a experiência. Então, eu organizei tudo o que aprendi ao longo desses anos todos em um método claro, para que qualquer pessoa possa cozinhar com confiança, assim como eu, entendendo o que está fazendo, sem mistério. Agora, deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina que você fez um prato e ele ficou forte demais. A maioria das pessoas pensa assim: estragou. Eu vou tentar diluir, vou colocar água, mas na verdade não é sobre diluir, é sobre equilibrar. Na culinária tailandesa, quando um sabor se sobressai, você não apaga, você compensa. Se o salgado ficou forte, você traz doçura. Se o picante passou do ponto, você equilibra com acidez. É um diálogo entre os sabores. Quando você entende isso, você para de seguir receita no automático e começa a raciocinar enquanto você cozinha. Isso muda tudo. Porque agora, mesmo que algo saia diferente, você sabe o que fazer na sua receita. Então, eu juntei tudo isso em um método e transformei esse método em um curso online chamado Sob o Calor da Wok e o Perfume do Jasmim. É uma trilha passo a passo bem clara, com lógica e com sentido para ensinar a culinária tailandesa sem confusão e sem depender da receita decorada. Primeiro, você vai entender a base dos sabores, que é o principal. Depois, aprende a aplicar isso em pratos reais. Aí começa a fazer ajustes sozinhos. E quando vê, percebe que já não está nem seguindo a receita mais, você está cozinhando com autonomia. Você não precisa ter experiência, não precisa ter dom e não precisa cozinhar todos os dias. Você aprende no seu tempo, do seu jeito e aplica quando quiser. A ideia não é te transformar em chefe profissional, é te dar confiança para cozinhar bem na sua casa. O que muda na prática? Na prática, o que muda é isso. Você para de cozinhar com medo, para de ficar inseguro, para de torcer para dar certo e passa a cozinhar com confiança. Você sabe o que está fazendo, sabe ajustar, sabe corrigir, sabe equilibrar. Cozinhar deixa de ser aquela tentativa e vira prazer de verdade. Você vai começar a fazer pratos que antes só comia fora. Começa a receber elogios, começa a sentir orgulho de você mesma, começa a perceber que você é capaz sim. E o mais importante, você não vai ficar preso a uma única receita, você entende a cozinha. E quando você entende a cozinha, você se torna livre. A liberdade é maravilhosa. Nesse ponto, eu sei que algumas dúvidas podem estar passando aí na sua cabeça. Talvez você já esteja pensando: eu não tenho dom para cozinhar, e eu te digo com toda tranquilidade: não precisa ter. Dom não sustenta resultado, entendimento sim sustenta resultado. Ou talvez você esteja pensando: os ingredientes devem ser caros ou difíceis de encontrar? Não precisam ser. No curso, eu te mostro substituições e como adaptar a culinária tailandesa à realidade do nosso maravilhoso Brasil. Outra coisa muito comum é: eu não tenho tempo para cozinhar. Você não precisa cozinhar todo dia, não precisa fazer tudo de uma só vez. O curso é no seu ritmo. Você aprende hoje e aplica quando quiser. E muita gente também pensa: mas tem receita grátis na internet, para que eu vou comprar esse curso? Tem mesmo. Mas como a gente viu agora há pouco, receita ensina um prato, não ensina raciocínio. Aqui você aprende a cozinhar de verdade. Talvez você também pense assim: e se eu comprar e não gostar? Pode ficar tranquilo, você tem 7 dias de garantia. Entra, assiste, experimenta. Se não fizer sentido para você, é só pedir o reembolso, simples assim, a gente devolve o seu dinheiro. Então, deixa eu te mostrar o que você recebe ao entrar nesse curso sobre o calor da wok e o perfume do jasmim. Primeiro, você tem acesso ao curso completo onde eu te ensino a base dos sabores, que isso é sensacional, a lógica da culinária tailandesa e a aplicação em pratos reais. Além disso, você tem acesso online por um ano inteirinho para assistir onde quiser e quando quiser e quantas vezes você quiser. Você também recebe material de apoio que facilitam muito a sua prática, guia de substituições inteligentes, lista de compras, checklist de preparo e organização.
E entrando agora, você recebe um bônus especial, o livro Sob o Calor da Wok, o perfume do jasmim, na versão digital. Um material para você se aprofundar na cultura, nos sabores, na filosofia da culinária tailandesa, os insumos, perfeito para consultar e se inspirar e reforçar o seu aprendizado. E claro, você ainda conta com 7 dias de garantia para entrar. Veja como funciona e decidir com tranquilidade. Se você chegou até aqui, é porque eu tenho certeza que alguma coisa fez sentido aí para você. Você já entendeu que o problema não era falta de talento, você já entendeu que existe uma lógica por trás dos sabores e já viu também que é possível aprender do jeito certo com uma especialista aqui no assunto. Agora, a decisão é sua. Você pode continuar tentando aí no escuro com as suas frustrações, seguindo receitas e torcendo para dar certo, ou você pode aprender com clareza, com método e com confiança. Imagina daqui a alguns meses você recebendo amigos, familiares e servindo um prato que você fez com segurança. Se você quer cozinhar com prazer, entender o que está fazendo e levar comida tailandesa de verdade para sua casa, eu te convido a entrar agora no curso Sob o Calor da Wok e o Perfume do Jasmim. São 25 anos de prática, organizados de forma clara. Clica aqui no botão embaixo, entra com tranquilidade e começa do jeito certo. Eu te espero do lado de cá.